E quem era, além de você na guitarra, você lembra tinha um Hélio também que fazia, mais algum outro grande nome nessa época, assim, o Ari, você falou, né? O Ari. Heitor TP, lembra? Heitor veio depois, um Depois, pouco né? depois. O Heitor chegou depois, o Celcinho. Torquato, você é meio contemporâneo também com o Torquato, né? Também, mas nessa época fazia um pouco diferença, a diferença de idade fazia um pouco mais de diferença do que depois, né? Mas ele também já estava ali, o Torquato já estava chegando ali, já Tava chegando, né? já estava na área. Aí agora, exatamente ali nesse momento, acho que você foi bem. Ali começa a aparecer essa galera, porque tinha o Vitor, tinha o Robson Jorge, que gravava pra caramba. Tinha o Cláudio Jorge, né? Porque o Vitor Assis Brasil também foi um daqueles casos de uma monstruosidade, né? Na época. Eu não sei qual foi o impacto dele na época da sua época, assim, mas imagino que. Para mim foi marcante, né? Mas assim, eu acho que quando mas não, o Vitor não era um músico de estúdio, né? Não digo de improvisação, né? Não, ele era um cara preparadíssimo, né? Aquele álbum com o Hélio Domiro ali, pô, é incrível, né? Qual é o nome daquele álbum mesmo? Mas assim, eu acho que o Márcio era o cara que a gente conviveu mais, assim, porque o Vitor partiu muito cedo. Partiu muito cedo. Ele ali, em 81, ele já foi embora. Novaço, né? E o Márcio o Márcio foi um cara que foi meio mentor de muita gente. É verdade. Muita gente que... E ele tinha um grau de artístico no instrumento, né? Que era muita eficiência, mas tinha música, né? Porque às vezes é isso, né? Você vê um cara te passa, ele tinha uma... E era um cara muito legal. Mas ali, eu estou tentando lembrar, em 81 ainda não, mas eu acho que 83 é quando começa o Heitorzinho, a mãe do Vitor Biglione tinha um bar ali no Leblon, The Tinker. Uau! E aí eu vi o Heitorzinho tocando com o Claudinho e o Arthur em trio e foi impressionante, assim, era muito legal. O trio dos dois, Pulsar. Falei, pô, esse cara é danado. Aí a gente tocou junto com o Márcio também, duas guitarras. O Heitor. E o Biglione já estava atacando também nessa época? Então, o Vitor, a gente era da mesma época. Quando eu volto dos Estados Unidos, ele já estava... Acho que ele já estava gravando até. Eu comecei a gravar quando eu voltei, né? E o teu primeiro álbum foi 84? 84, né? Tá quase chegando. Né? Quase chegando. Tá quase nascendo. Você é de 84? 85. Mas aí o meu álbum foi o Menescal, né? Que é uma inspiração, né? Você vê o cara tocando aí, viajando, tocando aquela guitarra. Na época, o Menescal ele era diretor artístico da gravadora. Não sei como é que é o nome oficial do cargo, se era diretor artístico, se era presidente. Mas o fato é que por volta de 82, assim, numa gravação que eu acho que era até ou com o Zé Renato ou com o Boca Livre. Depois eles fizeram a banda Zil, né? Isso foi bem depois. Bem depois, tá? A gente chega lá ainda. Bem depois, quer dizer, agora, um espaço de 5 anos é rápido, mas naquela época parecia bem depois. Ele falou, você compõe, você tem... Porque é o seguinte, se você marca uma reunião, me mostra aí suas ideias, e conforme for, a gente grava um disco seu nos horários vagos do estúdio. E foi assim que foi feito o Bom de Tocar. E aí, uma oportunidade. Aí eu fui para casa, tinha um gravador de 4 canais, daqueles de cassete, na época era isso. Mas o legal é que quando eu conheci o Menescal, ele me contou essa história, né? Eu tinha um programa, eu produzi um programa de rádio do Léo Gandelman na MPB FM, que era um instrumental MPB. A gente recebia artistas também, aí foi quando eu conheci o Menescal. E ele falou assim, cara, você sabe que teu pai vivia lá no estúdio gravando, né? E eu sacava aquele rapaz, ele falou, esse garoto aí tem um lance legal. Aí falou que foi um dia lá, falou, vem cá, tem alguma coisa sua, músicas suas e tal. E foi exatamente isso que ele falou.
Então ele já estava de olho em você. Ele falou que ficou impressionado que você tocou uma versão do Surfboard, pode ser? Mas isso pode ser mais recentemente. Naquela época eu acho que eu não tocava. Ah, eu tocava sim. Ele falou disso. Ele falou, cara, ele fez uma versão. Eu tinha aprendido com o Cláudio Guimarães, meu amigo. Ele falou assim, pô, eu achei que tinha umas 3 guitarras tocando ao mesmo tempo ali. Ele falou que ficou impressionado com você e quis dar essa oportunidade. Naquela época ele não estava tocando assim, ele estava na gravadora mesmo. E aí o disco demorou um tempo para ficar pronto, mas quando ficou pronto, as rádios, a Globo FM, por exemplo, tinha... Porque eu acho que uma das coisas que acontece com a música... Agora está tudo tão diferente, que naquela época eu acho que quando começaram a chamar de instrumental, música instrumental... Por que não é música e música com palavras? Bom ponto. Não é? Música cantada. Porque eu acho que não é porque é instrumental que eu vou gostar ou não gostar, e não é porque é cantada que você... Né? Mas o fato é que tocava música instrumental. E aí tocava... Esse disco tocou muito, essa música tocava muito. Teve até uma que foi tema da rádio, né? O Globo, né? Não, aí... Não foi desse álbum, não. Aí o meu amigo Marcos Libretti, que era da Rádio Globo na época, com o Zé Roberto Marinho, eles me chamaram para fazer as vinhetas da rádio. Aí eu fiz as vinhetas da rádio que ficaram no ar 10 anos. Mas teve uma música de algum álbum que você fez que também virou, não virou? Não, eu fiz as vinhetas para a rádio. Para a rádio mesmo? Acho que eu li isso no teu site, alguma coisa assim, falando que tinha algum tema específico. Porque eu acho que as pessoas confundem um pouco isso, porque como eu fiz a... Mas o que acontece é que, às vezes, algumas vezes, as pessoas pegaram música para usar em alguma coisa e tal, mas na rádio não. Na rádio eram temas que... Pô, eu gravei com o Theo Lima, Nico, Luizinho, pô, tinha a Ana e a Cecília, Paulinho Soledade, tinha coro, Zé Nogueira de soprano. Você demorou quanto tempo para gravar esse álbum? Tipo O Bom de Tocar durou uns 2 anos, cara. Caramba! Gravando? É porque a gente tinha... Eu estava viajando, ocupado, e o estúdio ocupado. E aí gravava uma base, 2 bases. Não foi um disco gravado ao vivo, todo mundo tocando. Era um disco de estúdio. Então, assim, até a gente gravar e mixar e ser lançado, eu não lembro exatamente quanto durou para ser gravado, mas ele foi lançado 2 anos depois dessa conversa. E quando você... Eu não me lembro que parte de 82 foi que a gente teve essa conversa, mas ele saiu no final de 84. Ano que vem faz 40 anos o disco. E foi um disco que, cara, é um disco bonito, bem gravado, bem mixado, né? Já saiu com uma cara... Não é aquela coisa de instrumental que o pessoal faz, às vezes não tá tão... com uma beleza, né? E você acha que, pelo fato de ter tido uma gravadora por trás, ajudou a dar uma impulsionada, mesmo sendo instrumental? Eu acho que certamente. Circulou bem, assim? Certamente. É engraçado que você ouve determinadas gravações e você pode dizer mais ou menos que época que elas foram, né? Então, às vezes, pode soar um pouco datado, mas o datado, às vezes, pode ser bom, dependendo. Datado dos anos 60, por exemplo, é bacana, né? Mas, isso é só um parênteses, tá? E, eventualmente, depois eu fiquei pensando como é que você faz para fazer uma música e uma gravação que ela perdure, que ela seja atemporal. E eu acho que essa talvez seja uma coisa que a gente persegue, assim, na música, né? Que a música possa sobreviver aos arranjos e ela ter uma vida própria como música. Então, quando você faz um livro com essas músicas, isso começa a acontecer também por esse lado, não só do fonograma da música, né? Mas eu acho que sim, porque a gravadora, respondendo a sua pergunta, a gravadora tinha uma equipe de divulgação, de marketing e tudo, né? E você saiu para tocar com esse show, com esse álbum, fizeram uma turnê, alguma coisa? Não, eu diria que fazer turnê sempre foi a parte mais difícil da coisa da carreira solo, para mim. Porque
Não, toquei em cidades diferentes, e fiz coisas, e faço até hoje, mas assim, você virar... Viver disso, né? Você fazer com que a turnê... e que ela se repita, porque acontece uma coisa, por exemplo, a gente falou desses caras que a gente falou, dos Scofield, por exemplo. Ele começou lá em 70 a viajar o mundo e fazer os circuitos todo ano. No Brasil, se você participa de um projeto, de um festival em algum lugar, no ano seguinte, aquele cara, quando ele manda o edital, ele tem que mandar com um nome diferente. É difícil repetir. Então tem aquele festival que você fala assim, pô, esse cara nunca me chamou para tocar naquele festival. Mas aí você pensa assim, pô, tudo bem, porque aquele já me chamou, o outro, mas não chama de novo. Então, você lida, né? Tem aquele negócio que a gente lida, né, com a música, né? De ficar tentando... Porque o que a gente quer é tocar mais, né? Tocar mais um pouquinho. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita, se você é guitarrista, para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.